Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Café Logo Existo e hoje com Djalma Franco, empresária, proprietária do Il Barista, que é uma cafeteria e uma empresa de referência no mundo dos cafés, que está há 22 anos construindo uma história linda. Vem conhecer mais sobre isso com a gente. Olá pessoal, eu estou aqui hoje com a Djalma Franco, que é empresária, barista, especialista em café há muito mais tempo que eu. Ou seja, a gente já é assim uma amiga de longa data, Verdade. Né, Djalma? Obrigada por você ter aceitado aqui estar com a gente nesse programa do Café Logo Existo, que já tem, assim, já estamos na terceira temporada. Terceira temporada. É, bastante coisa já feita, mas muitos assuntos a gente ainda vai abordar. E claro que eu não poderia deixar, né, de falar com você, que na verdade já estava na nossa lista lá desde o começo, né? Porque você tem uma grande relação aí com a gente, né, na parte toda de conteúdo, principalmente comigo também. Então, obrigada, viu? Obrigada a vocês, um prazer enorme estar aqui e é muito gratificante mesmo, né? Todas as vezes que eu vou dar uma palestra ou dar uma entrevista ou participar de podcast, eu sempre falo, gente, que delícia ter gente querendo saber e eu poder compartilhar mais essa minha paixão pelo café e pelo empreendedorismo com outras pessoas, né? É uma oportunidade. Com certeza, é uma oportunidade grande também de aprender com você sempre, né? Porque a Djalma, eu gosto de contar essa história e registrar, porque acho que mais uma vez eu vou registrar, né, Djalma? Eu sempre falo pra você que ela foi a primeira pessoa que eu entrevistei quando eu entrei no mundo do café. Verdade. Né? Pra falar exatamente sobre esse tema, né? Do empreendedorismo. E de como você começou o seu negócio, né? Porque o Il Barista começou em 2003. 2003. E foi a primeira, assim, cafeteria pioneira, né? Sim, uma aqui das em São Paulo, primeiras de São Paulo, né? Sim. A trazer esse conceito, né? Falar de barista, falar desse conceito de café especial, né? Eu acho, Mari, que era muito maluco isso tudo, né? Porque eu fazia as coisas muito de forma empírica no início. A gente não tinha nada, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha dicionário. A palavra barista não existia no dicionário. Olha. Não existia. Eu tenho, até hoje, eu tenho lá um dicionário, para quem não lembra, para quem não sabe, essa nova geração, não era tudo Google, não era muito menos IA. Era uma coisa chamada Aurélio, né? Gente, era dicionário, Rouanet, Aurélio, esses eram as nossas consultas, né? Uhum. E ali não existia a definição da palavra barista. Então, eu trouxe não só o conceito, né, de fazer uma boutique, mas essa coisa da boutique de cafés. Porque em momento algum eu era uma cafeteria. Desde o primeiro momento, lá atrás, há quase 23 anos agora, eu já era uma boutique de cafés. Aí as pessoas falam, não, era uma cafeteria. Não, a gente era tão diferenciado já. Sim. Para vocês entenderem, eu criei a identidade visual do Il Barista quase um ano antes. Nossa. Eu registrei o nome no INPI, eu criei o manual da marca em 2002, no princípio de 2002. Então eu fiquei quase um ano vendo como que eu ia abrir a porta aberta mesmo, né? Mas com tudo já meio que testado, pensando e tal. E um detalhe, eu nunca tinha tido empresa de varejo. E era muito mais difícil do que hoje. Claro, né? Claro. Então essa dor do aprendizado que eu passei por ela, lógico que me trouxe uma bagagem muito maior, claro. Claro que hoje eu vejo as pessoas querendo pular etapas, mas eu, em momento algum, me arrependo de tudo que eu passei desde o início para poder construir o que eu construí, como autoridade no assunto e como marca também, né? Com certeza. E você falando um pouco dessa questão do barista, né? Você sempre se envolveu muito também com essa parte educacional, né? Então, assim, hoje você ser uma gestora, né? Ou ter uma empresa para as pessoas que querem, né? Entrar nesse meio ou em qualquer outra área, precisa estudar muito, né? Assim, entender o negócio, porque muitas pessoas entram assim sem pesquisar muito sobre. E o café acho que é ainda mais complexo em alguns pontos, né? Quando eu comecei, eu sabia que existia uma oportunidade muito grande. Eu tinha certeza disso. Podia ser que ia demorar muito para acontecer. Mas eu sabia que era uma oportunidade porque nós já éramos o segundo maior consumidor de café do mundo.
Mas nós tínhamos também o fornecimento, já éramos os maiores produtores. Mas o que faltava? Faltava desenvolver. O meu fornecedor, que a gente fala, a minha cadeia de suprimentos, porque eles não vendiam para o Brasil. Quem fazia café de qualidade só exportava. É verdade. Eles não vendiam aqui. Eu perguntava, por que não vende no Brasil? Porque não tem mercado. Como não tem mercado? Não tem mercado. As pessoas não têm interesse nesse café. O meu fornecedor eu tive que desenvolver a tal ponto de, além de ir de ônibus, 12 horas de ônibus até uma fazenda, para ir lá ajudar o cara a costurar uma saca de café, uma, duas, para ele me vender duas sacas. Outro desafio grande é que ele não sabia, ele não tinha educação financeira para vender para um pequeno, para um interno. Ele não sabia fazer uma nota fiscal, ele não tinha uma empresa aberta. Olha que coisa maluca, ele só era produtor rural. Uma cena que eu não me esqueço, hoje ele já faleceu há alguns anos, um produtor, no Cerrado, eu chegava lá e ele falava, Paulinho, o que você está fazendo aí? Ele, por que você quer saber? Eu falei, eu quero entender como é que você está secando esse café, por que você faz esse montinho aí? Ele, você está comprando terra? Você quer ser produtora de café? Eu falei, não, eu quero aprender o que você faz para eu saber explicar para o meu consumidor. Claro. Então era muito desafiador procurar esse fornecedor, esse produtor de café que quisesse vender para o mercado interno e para uma doida que estava chegando que ia falar que tinha uma boutique de café. Sim. Esse era o primeiro. O segundo era desenvolver colaboradores. Eu não queria um atendente de padaria, nem de cafeteria. Mas como que eu atraí gente boa se eles não tinham formação para isso? Sim. Não existia faculdade de gastronomia, só tinha uma aqui em São Paulo, que era o Senac, que era caro fazer uma faculdade de gastronomia, era muito elitizado. Não tinha Masterchef, não tinha programa de televisão, não tinha nada que fizesse as pessoas terem esse interesse. E aí o que a gente teve que fazer? Lá atrás, no início de tudo, trazer os campeonatos para o Brasil. O que a gente fez então? A gente começou a trazer o quê? A gente fez o primeiro concurso de barista para glamorizar a profissão. E eu fazia questão de contar isso mesmo, de falar, e tem concurso internacional, quem ganhar vai para Milão, quem ganhar vai ganhar uma passagem. E era verdade, né? E era uma associação muito pequenininha que a gente já, assim, na força mesmo, da vontade de fazer. Então era o segundo. E o terceiro era o customer, é o cliente. Sim. Como não queria saber que eu existia? A gente só tinha mídia impressa, que era carésima, você sabe disso? Sim. Era carésima. E televisão aberta, canal aberto. Então desenvolver o consumidor, porque ele existia, era uma demanda adormecida. A gente vê hoje ele despertando, mas lá atrás, como é que eu ia trazer ele para mim? Era o quê? Um boca a boca. Era educando esse consumidor. Então, por muitos anos, eu falo que esses três foram os três Cs do início, que eu acho que vale muito para todas, para várias profissões, né? Ou de setores. Desenvolver o consumidor, a sua cadeia de suprimentos e também o colaborador. Porque isso, os três juntos, aí faz você ficar de pé. Sim. E isso tudo aconteceu dentro de uma época também que o café ainda não era, como você falou, né? Então, a gente não falava, né, de café especial, não tinha nem o termo café especial, a gente usava café gourmet, né? Até hoje, o termo mais procurado hoje na internet ainda é café gourmet. E até hoje a gente tem que contar que café gourmet, especial é um gourmet, sim, mas nem todo gourmet é um especial, porque tem outros atributos de valor envolvido no especial. Mas eu sempre falo que lá atrás, além desses desafios, eu entendi que se eu não fosse para o caminho da educação do consumidor, meu negócio ia morrer. Sim. Não ia ficar de pé. Podia ter tudo lindo, maravilhoso, a estética do negócio. Desde o princípio, eu já tinha 3 cafés para oferecer para o consumidor. Era uma doideira para arrumar 3 moinhos. Imagina. Ajustar café, 3 perfis diferentes. Sendo que na época a gente fazia as coisas, não entendia muito ainda, né? Então assim, você tinha que consertar, fazer o seu colaborador entender o que ele estava fazendo. Era muito desafiador. E o cliente, por outro lado, ele bebia, mas ele não sabia se ele gostava ou não. Exatamente. Porque ele não tinha parâmetros. Ele não tinha referência de sabor. Então, gosto?
E era muito expresso também, né, Djalma? A gente não tinha os métodos coados. Não. Olha, o expresso, eu acho que é uma coisa que eu falo que é mérito das indústrias de máquina. Sim. As marcas de máquinas de café, principalmente as marcas italianas, elas deixaram isso muito presente. Mas a gente não sabia nada, o Brasil não sabia nada. Então eles chegaram falando que café bom é café expresso, todo mundo tomava achando que era, sendo que o coado em casa já era maravilhoso. Já era uma realidade, né? Mas a gente já tinha café coado em lojas, só que o cliente, para ele, tipo assim, isso eu tomo em casa. Exatamente. Ele não sabia que tem... Nossa, eu lembro muito dessa... Não era? Isso eu tomo em casa, eu quero expresso. Sim. Né? Então, acho que é fases. A gente passou por esse primeiro momento e eu falo, Mari, que é um dos meus quase 10 primeiros anos de o Barista, eu fiz muito pelo institucional. Muito pelo mercado, de criar campeonatos, de participar de associações, de dar muitas palestras institucionais, de conquistar, para ajudar a formar a cultura de cafés especiais. E aí, indo para esse lado, né, de você ter investido, né, na sua empresa, na sua carreira e também contribuído tanto para o mercado. Nessa época, assim, hoje você olha, você ainda é uma das únicas mulheres, né, que atua, né, dessa área de gestão. Com essa referência, né? Ainda aqui em São Paulo, que é um lugar já com um desafio ainda maior. Você é de Minas, né? Você é mineira. Sou mineira. Eu lembro que a gente conversou, mas da onde? Eu sou Juiz de Fora, né? Eu lembro que você falou algumas vezes já disso, assim. E aí você veio também, teve esse adicional, né? Você veio para São Paulo, né? A minha história é muito engraçada. Eu falo que literalmente o café que se apaixonou primeiro por mim. Eu, mineira, eu morei em Belo Horizonte, morei em Uberlândia, morei quase um ano em Nova York. Quando eu vim para São Paulo, eu achei que eu ia conquistar São Paulo. Eu vou conquistar São Paulo, porque São Paulo... Eu cheguei em São Paulo, a maior metrópole da América Latina, uma das maiores do mundo. Eu fiquei tão impressionada com essa cidade que a cidade me conquistou. Então, quando eu vim para cá, eu não fazia nada com café, eu nem tomava café direito. Tomava na casa de amigos, de parentes, eu não tinha uma relação afetiva com o café. Quando eu comecei a trabalhar com café, eu falei, gente, como que ninguém não viu isso antes? Como é que as pessoas não perceberam essa oportunidade? Mas o tempo inteiro, a minha relação era assim, Minas, eu não tinha fazenda que era de café, eu não tinha, meu avô teve fazenda de fumo, mas não era pequeno produtor. A sua relação não é igual eu, também era de não tenho... subsistência, não tinha nada, não tenho a referência, cresci chupando a cerejinha do café, não sou filho de produtor, não tenho família de nada com café. O que eu percebi que primeiro era uma oportunidade de business. Sim. Depois eu percebi o quanto que eu passei a amar o café como a cadeia, como um todo. Sim. Então, assim, e é desafiador ser São Paulo, ser mulher. É um mundo cão. Né? Desde o princípio só tinha homens como players no mercado. Tinham 1, 2 mulheres, mas elas não criaram cadeias de lojas. Era, eu tenho o meu negócio ali com café. Mas não era essa coisa de vou criar uma marca e vou desenvolver pessoas, vou fazer uma escola de café para ampliar o mercado. Sim. Né? Eu sempre pensei muito assim, tem que ampliar isso aqui, não é só ficar. É paixão? mas é business. Tem que voltar. Você põe dinheiro, tem que investir. Sim. E você tem que ter retorno financeiro, porque senão não faz sentido. Claro. E você atua muito em shoppings, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho também desse desafio, né? Porque o shopping, ele tem, primeiro o horário já é um horário bem extenso, então você precisa pensar num cardápio, né, que atenda esses momentos, esses fluxos. E também tem essa questão toda do custo, né? Enfim, de toda essa logística de um shopping, mas ao mesmo tempo é muito bom porque atrai, né, clientes. Amplia mais as pessoas conhecerem a tua marca, né? Além disso, mas é muito desafiador shopping. Pós-pandemia, então, mais desafiador ainda. Por quê? Porque a gente tem uma questão hoje crítica no mundo inteiro que é mão de obra. Sim. Né? E eu ainda falo que eu sou muito privilegiada, que a minha taxa de turnover é muito baixa. Eu tenho um time que gosta de trabalhar comigo, porque eles entendem que eles aprendem.
eles crescem junto, eles vibram junto, sabe? E eles também têm uma referência boa que eu gosto de trabalhar. Sim. Então eles me veem muito na ativa. Eles tá sempre presente, né? Sim, eu não fico mais hoje na operação em si, claro, mas eu tô mas você tá no sempre... treinamento de produto, no desenvolvimento de cardápio. Toda quarta-feira a gente prova todos os cafés que foram torrados na semana, eu tô presente, eu sou a que vibro, eu falo, pô, ficou boa essa torra, esse perfil tá assim, que não sei o que. Então, eles gostam porque eles percebem que eles crescem também. Então, nos shoppings, tem o desafio do tempo, tem o do barulho. Eu tenho clientes... Olha, do barulho. É, muito barulho. Muito verdade, barulho. É engraçado porque, por exemplo... Nunca tinha pensado nisso. O barulho, o café especial não é para você tomar com um lugar, um ambiente com barulho. Porque não é uma rotina, é um ritual. Então, a gente prega isso. E aí, qual é o meu desafio no shopping? Se eu tô eu tenho um shopping que é corner, loja. O cliente me para quando eu tô lá, ele fala, ai, gostava mais quando era loja. Aqui eu adoro o seu café, mas não dá para ficar aqui. Primeiro, graças a Deus, tem muita gente. Sim. Tem muita gente, mas ele não consegue ficar naquele ambiente. Então, por isso que eu mesclo. Eu tenho lojas em shoppings, eu tenho lojas em prédios, eu tenho loja casa, para poder sentir. Sim. E mais do que isso, é um experimento muito bacana, porque me traz essa troca, o feeling de saber o que aquele consumidor lá do shopping ele quer, o que ele está buscando. Porque ali o cara rápido, o que ele quer. Então é desafiador, mas ao mesmo tempo eu amplio a minha audiência. Sim. Eu acho que é muito também o seu perfil, né, Djalma? Assim, você é uma pessoa que tem essa diversidade, essa atuação, então assim, eu não vejo você tendo um tipo de loja. Não. Assim, um perfil. Não, mas isso é bom, porque eu consigo atingir. Exato. Eu consigo atingir hoje eu atingo 3 públicos diferentes. Por exemplo, eu atingo quem é o coffee lovers, que vem aqui, que quer ficar um tempão, que quer curtir, que tal, que tem uma permanência maior. Eu atingo os executivos, eu atingo famílias, principalmente nos finais de semana. E mais legal, que eu tenho orgulho de falar isso, eu não fiquei parada no tempo, né? Eu lembro que tem o Ensei Neto, ele me chama de locomotiva do setor, né? Sim. E eu falo, porque eu fiquei sempre pesquisando, buscando, trazendo novidades, implementando coisas diferentes para testar. Eu estou atingindo esse público agora que já chega mais atenado, com um paladar mais apurado, mais com poder de decisão e mais do que isso, né, bem informados. Então é bom porque ao mesmo tempo você consegue falar, vamos testar, isso funcionou. E aí você não morre na praia, você continua vivo. Uma coisa que eu acho muito legal também que você faz são esses eventos, né? Então, assim, eu lembro quando você lançou o cupping, né? Nossa, a prova do café. Gente. Profissional, eu falei, nossa, a Djalma é corajosa, né? Fazer corajosa, um cupping numa cafeteria, né? Aberta ao público. É, aberta ao público, olha só, é o feeling. Você tem um feeling de quê? Eu participo muito de concursos de cooperativas, né? De cafés. Sim. Aquelas mesas absurdas de grande, com 60 cafés na mesa, naquele silêncio, você tem que provar e a responsabilidade de estar dando uma nota no café do outro. Sim. Começa por aí. E depois daquilo, a questão de eu provar cafés para comprar. E eu cheguei à conclusão, eu falei, vou domesticar esse negócio, vou reduzir, porque eu queria criar mais pessoas aqui, aprimorar a técnica de fazer cupping, mas que não fosse tão sofisticado para eles poderem entrar no setor. E aí eu falei, por que não o consumidor final? Sim. Ele vai querer, olha, todo o meu time foi contra lá atrás. Eu faço isso há 9 anos, vai fazer 8 anos agora. As pessoas falavam, você vai montar mesa de camping, dá um trabalho do cão. Eu falei, vamos montar com todo o protocolo, porém com 5 itens. Sim. E rápido. E eu quero que eles entendam, porque desperta. E as pessoas falavam assim, Djalma, isso não dá dinheiro, isso é ruim. Eu falei, não é dinheiro, é valor. Claro. E aí depois de mim é muito legal, porque eu comecei a fazer isso, passa 1 ano e meio, 2 anos, um começou a fazer ali, outro começou a fazer. Hoje em vários lugares as pessoas, trouxe 2 cafés diferentes, vai ter um cupping desses cafés. E é reunir gente, reunir pessoas. Então essa coisa do cupping... Trazer o produtor, né? Não, que aí é o que eu acho que é o grande... Eu trouxe o talk com o produtor. Gente, mas você vai falando de uma plateia? 10, 15 pessoas. Mas o que eu vou falar? O produtor me perguntava, conta a tua história, conta o quão difícil é você ficar lá na roça
fazendo café. Interessa ao público, né? Porque a gente tem uma distância muito grande, principalmente aqui em São Paulo, a gente não conhece, Mas, Mari, né? nós somos privilegiados no café especial que a gente ainda tem contato com o produtor. Sim. Quem da laranja conhece quem é um produtor de laranja? Ninguém. Exatamente. Quem da soja sabe quem é? Quem conhece o produtor do arroz? Ninguém. Verdade. O café, a oportunidade que eu dei é trazer esse cara do campo, essa família. E assim, é uma emoção, porque eu lembro que nas primeiras vezes eles vinham vestidos de roupa de domingo. Muito bacana. Sim. Quando eu falo roupa de domingo, porque assim, olha como é importante eles estarem aqui para eles também. Claro. Me trazia mais credibilidade também. Né? E traz uma verdade também, né? Porque como você já tem esse relacionamento, não é nada como você falou, que tá criando. Sim. Né? A mesma coisa eu puxo um pouco nesse gancho da sustentabilidade, que também é um tema que você sempre abordou, trabalhou. E aí, hoje você tem um café que é o primeiro que tem Foi o primeiro café carbono neutro com selo de certificação do Brasil. Que legal. Quem vai saber que quer compensar carbono, que é pegada que é pegada de carbono lá na roça? Falei, vocês não sabem, mas o mundo vai cobrar isso da gente. O universo vai cobrar. E o consumidor também não estava com esse tempo para ouvir, e a gente foi explicando. A gente compra café, a gente compensa, a gente bonifica o produtor, que se preocupa já em reter o carbono na propriedade dele. Então essa preocupação ambiental começou a ficar mais forte. E vem mais forte na geração Z. Ah, com certeza. Tá? Eles já sabem, eles se preocupam. Nossa, um café que tem sustentabilidade? Por que tem? Aí você já conta. É um filetinho. Eu não faço nada de anormal. Apenas ajudo a comunicar. E assim, o café, a gente depois olhando um pouco esse lado, ele tem toda essa parte da sustentabilidade já muito presente, né, na cadeia produtiva. Faltava alguém contar, concorda? Exato. Já tem a maioria dos produtores que a gente conhece, você sabe disso muito bem, que você visita várias fazendas, quão cuidadosos e zelosos eles são. Já tem reserva, já deixa 20% da propriedade já normalmente a mais do separado, que deixa mais que é o exigido, exigido. Né? Eles têm protocolos de ESG, quer dizer, eles já têm muito mais, né? Talvez eles façam também até muita protocolo de checklist, de lei, mas já fazem por eles mesmos. Sim. Então eu acho que a gente precisa contar mais. Então o que eu faço com um pacotinho de café chamado Salsa é ajudar a contar, sim, nós somos um café sustentável e nós ajudamos a reter o carbono. Fico muito feliz da gente poder ser pioneiro e incentivar outras marcas de café a ter esse cuidado. Sim. Né? Como a gente teve o cuidado lá atrás de fazer um café, o primeiro café feito por mulheres, né? Exato. Que era o Lavigne Rose. A preocupação de só a mulher põe a mão no café. Mulher que planta, mulher que beneficia, mulher que torra, mulher que vende para abençoar outras mulheres. E Djalma, só pra gente fechar, que você acredita que já, né? O tempo voa. Você é uma referência, né? Então, assim, a gente falou de algumas coisas, né, que você fez e que hoje muitas pessoas já estão fazendo. Então, você incentivaria outros empreendedores hoje a trabalhar com café, assim, né, nessa gestão? Como que você vê isso hoje, assim, né? Quais são os pontos? Você falou alguns, mas que as pessoas teriam que ter de atenção, enfim, o que você acha que... Eu acho que hoje o universo ficou mais amplo, né? A gente já consegue perceber que você não precisa ter uma cafeteria. Você pode ter um café só no digital, no comércio digital. Você pode ser um especialista, você pode ser um Q Grader, você pode ser um Coffee Hunter. Tem vários, né? Você pode ir para a mídia do café, você pode ser um influencer do café. Quer dizer, tem muitas oportunidades que a gente nem imaginava. O mercado cresceu muito, o universo é muito amplo. Mas mais do que isso, por isso que antes era só assim, barista para fazer café. Não, você pode ser uma pessoa que vai desenvolver blends. A gente tem muito pouco ainda no Brasil de comprado de cafés especiais. A gente tem muito ainda para fazer. Então, o que eu aconselho mais do que nunca, é estudar mais. Sim. Porque, e não é só o estudar, é praticar. Porque entender o seguinte, você vai gostar de fazer aquilo, eu sempre falo, qualquer coisa que você vai fazer, tem 3 palavrinhas-chave também, TED, tempo, energia e dinheiro. Olha. Quanto do meu tempo eu vou me dedicar para fazer isso?
quanto do meu tempo? E hoje em dia a minha moeda mais preciosa é meu tempo. Sim. Depois, energia. Quanto que eu vou ter que gastar de energia para desenvolver esse projeto, esse conceito, essa cafeteria, essa torrefação, essa marca? Quanto? E depois, o money, o dinheiro para mim, você vê, é o secundário, mas ele é importante, porque ele é combustível para as outras coisas, inclusive. Se não tiver dinheiro, não vai dar. Então o dinheiro, eu sempre falei, tem que trabalhar a nosso favor, não a gente a favor dele. Esse dinheiro, talvez não me traga dinheiro, mas me traga valor. Então eu estou gastando tempo, energia, mas está me trazendo valor. Valor pessoal, valor da marca, né? Claro. Mas também, ele está me trazendo dinheiro. E aí eu sempre, o conselho que eu dou para todos vocês, quanto do meu tempo, do teu tempo, da tua energia, você está colocando num projeto, vai te trazer o quê? É dinheiro, você só está pensando no dinheiro, pode saber que talvez você está vendendo a alma. Né? Exato. Se for só dinheiro, está vendendo a alma. Mas não, é questão de propósito, é questão que é energia bem gasta. Agora, se você está gastando seu tempo, sua energia e não está trazendo nenhuma dessas satisfações, que diacho você está fazendo isso? Exatamente. Então, conselho que eu dou, quer entrar nesse setor, estuda bastante, pratica, mas pense no TED. Tempo, energia e dinheiro. Ó, gostei, hein? Com essa dica aqui a gente vai encerrar o programa de hoje e agradecer demais Djalma Franco aqui pela aula, né? Porque eu sempre aprendo com ela, gente. Eu já desde o começo, desde o primórdio, a hora que eu comecei no café e assim, ela me atendeu tão bem. Eu lembro tanto que você me explicou tantas coisas que eu não sabia, né? Assim, de conceito, né? Do café. E hoje, mais uma vez, obrigada, tá? Por você nos receber aqui. Esse foi o programa Café Logo Existe de hoje com a Djalma Franco do Rio Barista. Até a próxima. Tchau, tchau.